Catequeses do Papa Bento XVI. Audiências Públicas de 2006. Coletânea. Quarta-feira, 26 de abril de 2006. A comunhão no tempo, a tradição. Queridos irmãos e irmãs, obrigado pelo vosso afeto. Com a nova série de catequeses, iniciada há pouco tempo, procuramos compreender o desígnio ordinário da Igreja querida pelo Senhor, para assim compreender melhor também a nossa colocação, a nossa vida cristã, a grande comunhão da Igreja. Até agora compreendemos que a comunhão eclesial é suscitada e alimentada pelo Espírito Santo, guardada e promovida pelo ministério apostólico. E esta comunhão, a que nós chamamos Igreja, não se alarga só a todos os crentes de um certo momento histórico, mas abraça também todos os tempos e todas as gerações. Por conseguinte, temos uma dupla universalidade. A universalidade sincrônica, estamos unidos com os crentes de todas as partes do mundo, e também uma universalidade chamada diacrônica, isto é, todos os tempos nos pertencem, também os crentes do passado e os crentes do futuro formam conosco uma única grande comunhão. É o Espírito quem garante a presença ativa do mistério na história, aquele que garante a realização ao longo dos séculos. Graças ao Paráclito, a experiência do ressuscitado, feita pela comunidade apostólica nas origens da Igreja, poderá ser sempre vivida pelas gerações sucessivas, porque transmitida e atualizada na fé, no culto e na comunhão do povo de Deus, peregrino no tempo. E assim nós agora, no tempo pascal, vivemos o encontro com o ressuscitado, não só como uma coisa do passado, mas na comunhão presente da fé, da liturgia, da vida da Igreja. A tradição apostólica da Igreja consiste nesta transmissão dos bens da salvação que faz da comunidade cristã a atualização permanente, na força do Espírito, da comunhão originária. Ela é chamada assim porque surgiu do testemunho dos apóstolos e da comunidade dos discípulos no tempo das origens. Foi entregue sob a guia do Espírito Santo nos textos do Novo Testamento e na vida sacramental, na vida da fé, e a ela, esta tradição, que é toda a realidade sempre atual do dom de Jesus. A Igreja refere-se continuamente ao seu fundamento e à sua norma, através da sucessão ininterrupta do ministério apostólico. Jesus, ainda na sua vida histórica, limitava a sua missão à casa de Israel, mas já fazia compreender que o dom era destinado não só ao povo de Israel, mas a todo o mundo e a todos os tempos. Depois, o ressuscitado confia explicitamente aos apóstolos, Lucas 6,13, a tarefa de fazer discípulos em todas as nações, garantindo a sua presença e a sua ajuda até o fim dos tempos, Mateus 28,19. O universalismo da salvação exige, entre outras coisas, que o memorial da Páscoa seja celebrado sem interrupção na história até a vinda gloriosa de Cristo. 1 Coríntios 11:26. Quem atualizará a presença salvífica do Senhor Jesus mediante o ministério dos apóstolos, chefes do Israel escatológico, Mateus 19:28, e através de toda a vida do apóstolo da nova aliança? A resposta é clara: o Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, em continuidade com o desígnio do Evangelho de Lucas, apresentam ao vivo a compenetração entre o Espírito e os enviados de Cristo e a comunidade por eles reunida. Graças à ação do Paráclito, os apóstolos e seus sucessores podem realizar no tempo a missão recebida do ressuscitado.
Vós sois as testemunhas dessas coisas, e eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Lucas 24:48. Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Atos 1:8. E esta promessa, no início incrível, já se realizou no tempo dos apóstolos. E nós somos testemunha dessas coisas, juntamente com o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Portanto, é o próprio Espírito que, mediante a imposição das mãos e a oração dos apóstolos, consagra e envia os novos missionários do Evangelho. Assim, por exemplo, Atos 13:3 e 1 Timóteo 4:14. É interessante observar que, enquanto em alguns trechos se diz que Paulo estabelece os presbíteros nas igrejas, Atos 14:23, noutras partes afirma-se que é o Espírito quem constitui os pastores do rebanho, Atos 20:28. A ação do Espírito e a de Paulo sobressaem profundamente compenetradas. No momento das decisões solenes para a vida da igreja, o Espírito está presente para guiar. Esta presença guia do Espírito Santo sente-se particularmente no Concílio de Jerusalém, em cujas palavras conclusivas ressoa a afirmação: o Espírito Santo e nós próprios resolvemos. Atos 15:28. A igreja cresce e caminha no temor do Senhor e com a assistência do Espírito Santo. Atos 9:31. Esta atualização permanente da presença ativa de Jesus Senhor no seu povo, realizada pelo Espírito Santo e expressa na igreja através do ministério apostólico e a comunhão fraterna, é aquilo que, em sentido teológico, se quer dizer com a palavra tradição. Ela não é a simples transmissão material de quando foi doado no início dos apóstolos, mas a presença eficaz do Senhor Jesus, crucificado e ressuscitado, que acompanha e guia no Espírito a comunidade por ele reunida. A tradição e a comunhão dos fiéis, à volta dos legítimos pastores no decorrer da história, uma comunhão que o Espírito Santo alimenta, garantindo a ligação entre a experiência da fé apostólica vivida na originária comunidade dos discípulos e a experiência atual de Cristo na sua igreja. Por outras palavras, a tradição é a continuidade orgânica da igreja, templo do Santo de Deus Pai, erguido sobre o fundamento dos apóstolos e reunido pela pedra angular, Cristo, mediante a ação vivificante do Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois concidadãos dos santos e membros da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que toda a construção, bem ajustada, cresce para formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós sois integrados na construção, para formardes uma habitação de Deus, pelo Espírito. Efésios 2:19. Graças à tradição, garantida pelo ministério dos apóstolos e dos seus sucessores, a água da vida que saiu do lado de Cristo e o seu sangue saudável alcançam as mulheres e os homens de todos os tempos. Assim, a tradição é a presença permanente do Salvador que vem encontrar-se conosco, redimir-nos e santificar-nos no Espírito mediante ao ministério da sua Igreja, para a glória do Pai. Concluindo e resumindo, podemos afirmar, portanto, que a tradição não é a transmissão de coisas ou palavras, uma coleção de coisas mortas. A tradição é o rio vivo que nos liga às origens,
o rio vivo no qual as origens estão sempre presentes, o grande rio que nos conduz ao porto da eternidade. E sendo assim, neste rio vivo realiza-se sempre de novo a palavra do Senhor, que no início ouvimos dos lábios do leitor. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Mateus 29, 20.